E vamos dar seguimento ao nosso especial planejamento de minha viagem para Disney, focando em planejamento, economia e organização. Esses são os pilares que eu uso para ensinar o meu método de economia para os alunos da Bíblia da Economia de Orlando. Se você ainda não conhece a Bíblia da Economia de Orlando, é o meu curso de Orlando, né? Ele foi apelidado assim pelos alunos de Bíblia da Economia. E esse se tornou o nome oficial dele. Então hoje já somos mais de 5.000 alunos. Temos aí uma área de membros super completa com tudo que você precisa para planejar, organizar e economizar na sua viagem para Orlando. Então a gente fala de passagens aéreas, a gente fala de milhas de hospedagem, de transporte, de ingressos de carro, tem planner de viagem, planilhas, tem ingresso, loja de ingresso a preço de custo, enfim, tem tudo que você precisa para conseguir o melhor custo-benefício para sua viagem, ainda com uma comunidade de economizadores do nosso grupo de alunos que é incrível ali. Eu aprendo diariamente dentro daquele grupo, a gente se aprende muito, a gente se ajuda muito e a gente formou uma comunidade muito legal ali de economizadores que amam viajar e amam ir para Disney especialmente, né? Então tem sempre alguém ali que tá indo, que acabou de voltar, que ainda vai, então é muito legal a gente compartilhar as experiências por lá, assim como eu adoro compartilhar as minhas experiências com vocês. Então, dando continuidade sem mais delongas, vamos falar aqui um pouquinho de compras, tá? Compras, mais que a gente fale que, eu tô indo para o parque, eu tô indo para ir para passear, não tô indo para ficar comprando mil coisas não, porque o dólar tá caro, porque isso e aquilo. A gente sabe, a gente acaba fazendo comprinhas, a gente sabe que ainda tem muita coisa, que vale a pena a gente comprar lá. Então, vou dar uma pincelada aqui, falando um pouquinho de compras e vou falar um pouquinho também de como conseguir descontos em alguns itens, inclusive alimentação. A primeira coisa que eu quero dar de dica para você, que é uma coisa que eu sempre faço, que eu falo para todos os meus alunos fazerem, e quem faz se dá bem, cria um e-mail para sua viagem. Cria um e-mail, vai lá no Gmail, digita lá no Google, criar e-mail do Gmail. Eu gosto do Gmail, tá, gente? Desculpa, não sou patrocinada pelo Google, né? Quem dera, mas eu adoro Gmail. Cria um e-mail só para sua viagem, cria um nome legal lá, Viagem da Nath, Disney 2018 Andréia, sei lá. Cria um nome legal para o seu e-mail e vai se cadastrando nos sites das lojas, dos restaurantes, dos outlets, enfim, de tudo que você quer visitar na sua viagem. Então, você tem as marcas que você gosta, você tem as lojas que você já sabe que você vai querer dar uma passadinha, você já sabe os shoppings e os outlets que tem lá em Orlando. E se eu fosse falar que de tudo isso a gente não ia sair dessa aula hoje, mas lembra dessa dica. Entra nos sites e se cadastra. Se cadastra em tudo. E faz isso pelo menos umas 2 semanas antes da sua viagem. Não deixa para fazer na última hora. Por quê? Porque você vai receber cupons de desconto no seu e-mail só por você ter se cadastrado. Talvez você não recebe na hora, mas aí você vai recebendo ao longo das semanas. Sempre tem ofertas, sempre tem descontos adicionais. E na maioria das vezes, os cupons que eles mandam por e-mail são mais agressivos do que os cupons disponíveis, por exemplo, no próprio Outlet. Muitas vezes você pode combinar esses cupons que você recebeu por e-mail lá na loja, para usar na loja, combinando com os outros cupons, com as outras ofertas que já estão vigentes lá na loja do Outlet, do shopping, por exemplo. Muitas vezes você vai receber cupons super agressivos ali para você comprar online, então já está meio perto ali da sua viagem, dá para você comprar e mandar entregar no seu hotel, ou mandar entregar em alguém ali que faz o armazenamento de compras, enfim, tem muitas opções. Sempre tem coisa legal ali. E não só os cupons que você vai receber também. Mas, por exemplo, você pode entrar num site aqui, esse, por exemplo, da Bath and Body Works. Só de você se cadastrar para receber a newsletter deles, você já ganha desconto. E aí tem um monte de promoção, um monte de oferta aqui, ó. Today only, que é só hoje, não sei o quê. Só de você se cadastrar para ser um membro aí deles, para, enfim, fazer parte da comunidade deles, você já recebe esses cupons aí de cara. Então, muitas marcas, muitas lojas têm isso e eu sugiro que você realmente se cadastre porque vale a pena, tá? Então, até em restaurantes, né? Eu sempre dou essa dica dos restaurantes também. Entra no site do seu restaurante favorito, caça lá um lugar para você colocar o e-mail, coloca o seu e-mail. Se ele pedir o CEP, o zip code, coloca o CEP do seu hotel, pega algum CEP ali de Orlando e se cadastra para você receber as ofertas da região de Orlando, né? Da onde você vai. Tem o IHOP que eu adoro para comer panquecas americanas ali, tomar um café da manhã
bem reforçada. Eles sempre têm coisas de graça quando você se cadastra, então você ganha, você se cadastrar, você ganha no seu aniversário, você ganha coisas e tal, mas se você só de se cadastrar, olha aqui, ó, Join Now, então cadastre agora e ganhe, né, receive free stack of 5 pancakes. Então você ganha 5 panquecas de graça. Então, gente, tem os sites, se você se cadastrar, você sempre vai ganhar alguma coisa. Então se cadastra, entra nas lojas que você gosta, Michael Kors, sei lá o quê. Enfim, não importa. Entra e se cadastra, vê os sites, os outlets, os shoppings de Orlando, se cadastrem em todos eles, porque vai valer a pena. E tá falando de alimentação, por exemplo, vamos falar do McDonald's, né? Tradicional McDonald's, que eles sempre quebram um galho, por mais que, né, tem gente que fala que não gosta, que não sei o que, não sei o que lá. Vai estar aberto 24 horas e vai acabar te salvando em algum momento ou não. Só quando você se cadastra com eles, você ganha o quê, ó? Free large fries, batata frita grande de graça. Então, só de você se cadastrar, você vai ganhando itens de graça, tá? E isso é uma coisa que você tem que prestar muita atenção lá, porque o americano é o rei do cupom, é o rei do cadastro, é o rei do programa de membros. Então, eles sempre vão, enfim, te fisgar ali, te dar um negocinho grátis, porque eles sabem que você vai acabar comprando uma coisinha a mais. Tá? E nessas a gente vai aproveitando. Então, se cadastra em tudo. Segunda coisa, faz o download dos apps, dos aplicativos. Aplicativo do McDonald's, aplicativo das lojas que você gosta, aplicativo do, enfim, Adidas, Nike e tal. E aí fica já um disclaimer. Presta atenção, porque dependendo do seu celular, se for iPhone, por exemplo, igual o meu, tem alguns aplicativos que você não vai conseguir fazer o download se a sua Store, né, se a sua Apple Store, a sua loja de baixar os aplicativos, tiver com o endereço do Brasil. Então, por isso que no curso eu ensino lá o passo a passo detalhado, como que você cria uma Apple Store com o endereço dos Estados Unidos, para você poder logar e fazer o download desses aplicativos que não estão disponíveis na Apple Store brasileira. Então, por exemplo, na Apple Store brasileira tem o aplicativo do McDonald's, mas vai ter um aplicativo do McDonald's do Brasil. Ele, quando você estiver lá nos Estados Unidos, ele não vai te mostrar as ofertas de lá, ele não vai te dar os benefícios de lá, e aí você não vai conseguir os itens de graça que você pode conseguir lá. Então, por isso que você tem que fazer o download do aplicativo americano. E para isso, você pode ser que precise criar essa conta americana na Apple Store. E aí você pode fazer isso do Brasil, eu fiz a minha do Brasil. Você pode baixar esses aplicativos estando aqui no Brasil, você não precisa estar lá. O pulo do gato mesmo é você ter conta na Apple Store americana. E é isso que eu ensino passo a passo lá, tá? Que não é tão simples assim, mas você só precisa criar isso uma vez, porque depois de criado, é só você fazer o login com os dados da sua Apple Store americana quando você precisar baixar algum aplicativo de lá. Então, primeira vez que eu fiz, eu criei aqui do Brasil, entrei, loguei um pouquinho antes da minha viagem, já baixei um monte de aplicativo que eu queria, que eu já sabia que eu ia ter benefícios e tal, que eu precisava me cadastrar. E aí, durante a minha viagem, eu já deixei logada na Apple Store americana, porque daí no meio da viagem eu já também baixava mais coisas, já descobria alguma outra coisa que eu precisava fazer o download e já aproveitava, tá? Então, essa é uma dica muito importante, por quê? Porque nos aplicativos você tem ainda mais cupons, ainda mais descontos, se cadastrando. E uma dica dessas é a Nike, tá? A Nike é uma loja que, se você tem um aplicativo da Nike americana e você se cadastra na loja lá com o vendedor, você ganha 15%. Em qualquer loja do Nike, do Outlet, a loja Ponta de Estoque, a Clearance, qualquer loja você tem 15% extras adicionais de desconto em cima dos valores já que já estão em promoção, junto com as promoções que estão na loja. Então, só aí, só de você ter o app americano, e esse é o americano, esse é um daqueles que não vai aparecer no Brasil, que no Brasil vai aparecer só o app da Nike do Brasil. A Nike dos Estados Unidos você não consegue baixar se você não tem a Apple Store americana. Então, guarda essa dica, porque depois você vai chegar lá nos Estados Unidos, você vai chegar lá na loja da Nike, você vai tentar baixar o aplicativo, não vai aparecer para você, e aí você vai, ó, perder seus 15%. Então já faz isso antes, não deixa pra última hora. Segue o passo a passo, cria a sua store, né, a sua conta na americana na Store. E aí, falando de Android, falando de Google, tem gente que consegue baixar com a conta normal, consegue baixar os aplicativos de lá, e teve gente que precisou alterar o endereço. Então, vai muito de você tentar e ver se aparece para você baixar os aplicativos de lá ou não. Se só aparecem os brasileiros, aí você tem que fazer esse processo, tá? E aí, falando da Nike, né, que a gente adora, né? A gente acaba sempre comprando um tênisinho na Nike, porque as lojas clearance da Nike, gente, olha, a Nike tem lojas
que são ponta de estoque da ponta de estoque. Então, lá nos outlets tem a Nike. Mas nesses dois outlets que eu vou falar aqui pra vocês, um chama The Loop, vamos entrar aqui no site. É o The Loop, Kissimmee, aqui. Vou entrar no site. Se vai aparecer. Aqui é tudo ao vivo, viu, gente? Esse site aqui tem lojas ponto de estoque ótimas. Tem a da Tommy e uma delas é a Nike. Então é a melhor loja ponta de estoque da Nike que tem em Orlando. E tem também o Outlet Marketplace, que é na International Drive. Esse aqui. Esse aqui também tem várias lojas, que é a ponta de estoque da ponta de estoque. Tem a da Calvin Klein é tipo surreal, é muito boa. E tem outras também. Esse aqui fica na International Drive, que é uma região ali super, né, ali no meio do buchicho, que você vai acabar passando, não tem como. Mas só guarda esse nome, é Orlando Outlet Marketplace. E o outro é The Loop. Esses dois são ótimos centros de compra para vocês, se você gosta ali de, meu, pagar barato, de ir naquela ponta de estoque mesmo. E aí, falando da Nike, o que que acontece? Quando você chegar nas pontas de estoque, que tem nesses dois outlets, tem loja da Nike, tá? Mas a do The Loop é maior e é melhor e é mais comprada. Quando você chegar lá, você não pode ter cadastro ainda, porque o desconto de 15% adicional é só para novos membros. Então, o que que você vai fazer? Você vai ter o app já no seu celular, baixar o app americano, mas você não vai ter login, não vai ter cadastro, não vai ter nada. Você vai chegar lá na loja e vai falar: Ah, eu queria saber como que eu posso ter o desconto para novos membros, como que eu posso ter os 15% e tal. Às vezes tem umas placas na loja falando desses 15%. Então, você chama algum vendedor e fala, se você não sabe falar inglês, gente, hoje em dia não é mais desculpa, né? Tem o Google Tradutor no celular, tem, enfim, negócio que você fala e já, o aplicativo que você fala e ele já traduz, não é desculpa. Que a maioria dos vendedores também já falam espanhol e a gente se dá um jeito de se comunicar. Mas pede ajuda para um vendedor ali, fala que você quer os 15%. Ele vai te ajudar nesse cadastro. Você tem que fazer o cadastro ali na hora, como um novo membro, para você ter esses 15% adicionais. E aí, na hora de você passar no caixa, vai ter um QR Code lá no seu aplicativo de novo membro. E aí ele vai te dar esse desconto adicional. Então não esquece disso quando você estiver aí nesses outlets maravilhosos, que é o The Loop em Kissimmee e o outlet aqui, Marketplace de Orlando da International Drive, tá? Então esses dois são ótimos, tem lojas pontas de estoque, mas tem muitos outros bons centros de compras em Orlando. Eu vou falar aqui de mais um tema nessa aula, só para ela não ficar muito longa, mas esse eu também não posso deixar de falar, porque ele vai te ajudar a economizar muito. Que são os itens grátis que você pode conseguir prestando atenção nas notas fiscais das coisas que você compra, principalmente em restaurantes, em lanchonetes, em fast foods, tá? Então eu vou dar esse exemplo aqui do McDonald's, mas assim, 90% dos lugares oferecem esse tipo de benefício. O que que é o benefício? Você vai preencher uma pesquisa falando da sua visita, enfim, na rede de fast food, na loja, no restaurante, whatever. Você vai falando como foi a sua experiência e tal. E em troca disso, né? Em troca de você ter preenchido essa pesquisa, você vai ganhar alguma coisa de graça na sua próxima visita. Então, no caso do McDonald's, por exemplo, se você preencher a pesquisa e tal, você ganha um quarteirão com queijo ou um sanduíche de café da manhã, que é esse de muffin com ovo. Então, se você compra um quarteirão, você ganha outro, preenchendo a pesquisa. E a maioria dos fast foods, das lojas, Dunkin' Donuts, tudo tem algum tipo de benefício, alguma coisa que você ganha em troca da pesquisa. Então, o que que você pode fazer? Você vai lá no McDonald's, entra no McDonald's, pede um café, pede uma batatinha, pede uma coca. Eu amo café, porque os cafés de lá tem. Você põe negócio de caramelo, com espuma disso, com canela, com não sei o quê. Eu adoro essas coisas. Eu peço um café lá. E aí você pediu um café, o que que vai vir no café? A notinha. Uma notinha como essa. O que que você faz? Você pega a sua notinha. Se você não sabe inglês, gente, Google Tradutor, você põe o celular, pega o celular, põe ali na frente da notinha, ele vai traduzindo pra você tudo que tá escrito na tela. Então não é desculpa, tá? Vamos, né? A gente não pode deixar passar essas oportunidades porque a gente não fala inglês. Isso não pode ser uma barreira pra gente economizar, né? A gente não pode deixar isso nos parar. Então, você vai pega o seu café, pega a sua notinha e, né, conecta lá na Wi-Fi
do McDonald's se você não tiver internet no seu celular, o que eu recomendo, porque internet no celular é uma mão na roda, principalmente pra gente que fica caçando cupom, baixando aplicativo, indo atrás das coisas pra economizar, enfim. Mas enfim, conecta lá no Wi-Fi ou acessa a sua internet do seu celular, acessa o link que vai estar aqui na notinha. Sempre na notinha vai ter o link, a URL que você tem que acessar. Você clica. E aí, o que que ele vai estar falando aqui? Que você tem que usar esse survey code, que é o código da survey, ou seja, é o código da pesquisa. Quando você acessar a URL, ele vai falar qual que é o seu código da pesquisa. E aí você coloca o código da pesquisa e vai preenchendo essa pesquisa. Normalmente é uma pesquisa curta, é rápida. Ele pergunta como foi sua visita, se você foi bem atendido, se você gostou da loja, se estava limpo, se a comida estava boa, se a temperatura estava boa, né? Coisas assim. Você vai lá preenchendo. E aí no final, depois que você terminou de preencher a sua pesquisa, você vai receber ali. Normalmente é um QR Code que você recebe na tela ali, ou ele vai para o seu e-mail. Depende muito da rede de fast food ou da loja que você está fazendo, mas você vai ganhar ali um código para você usar essa oferta. Então você terminou de tomar o seu café, preencheu a pesquisa, recebeu ali o código, pegou o QR Code, volta lá para a fila do McDonald's, compra um quarteirão e ganha outro. E aí, nessa compra do quarteirão que você comprou e ganhou outro, você vai ganhar outra notinha. E assim vai, gente. São coisas de graça infinitas, tá? E eu dei esse exemplo aqui do McDonald's porque é um que eu sempre pego. McDonald's tá sempre no caminho, e meus irmãos, enfim, gostam de McDonald's, a gente tá sempre pegando alguma coisa e aí a gente junta com as ofertas que tem no aplicativo do McDonald's que eu já mostrei pra você, e aí a gente junta mais ponto e ganha mais coisa de graça, é uma loucura, gente. A gente ganha muita coisa de graça durante as viagens e o McDonald's é um que sempre tem oferta, sempre tem coisinha de graça ali. Mas essa dica é para você ficar de olho nos recibinhos e nas notinhas fiscais dos locais que você vai. E não só de alimentação, né? De alimentação é o que, tipo, é o mais comum, é certeza que vai ter alguma coisa. Mas também das lojas, porque às vezes tem um desconto adicional numa loja parceira, um desconto para você usar só naquele dia, algum cupom na sua próxima compra. Então, fica muito ligada, porque às vezes vale a pena você, por exemplo, dividir a sua compra, né? Em vez de fazer, sei lá, se tem 5 pessoas e você for comprar todo mundo junto numa compra só, vale a pena você dividir em duas, três compras diferentes, que aí você consegue aproveitar melhor esses descontos ou esses itens de graça para ir maximizando a sua economia e o seu acúmulo de descontos e de itens grátis na sua viagem, tá? Então, quis dar essa pincelada aqui falando de cupons, de, enfim, de economias, de desconto e de itens grátis. Porque, desculpa, gente, quem que não gosta de uma coisinha de graça? Qualquer um, pode ser a pessoa mais rica aí. Se falar, é de graça, a pessoa vai se interessar, pode ter certeza, eu adoro. Então, eu espero que você tenha aproveitado essas dicas. Espero que você tenha aproveitado esse especial aqui, planejamento de uma viagem para Disney. A gente sabe que o planejamento, né, não é só isso que a gente falou aqui, tem muitos detalhes, tem muito mais coisa para falar. Mas realmente eu quis aqui te dar algumas dicas que podem fazer a diferença, dicas práticas, dicas fáceis de entender, de assimilar. E eu espero que você tenha gostado desse especial planejamento Disney. A gente pode continuar falando disso, com certeza. Se você tem alguma dúvida, já sabe, pode me mandar lá no Instagram, @orlando_econômico. E, mais importante que isso, se você quer ter acesso a toda a minha estratégia de planejamento, economia e organização de uma viagem para Disney, eu te convido a conhecer a Bíblia da Economia de Orlando, que essa altura do campeonato você já deve conhecer, se você, pelo menos já deveria conhecer, tá? Se você não conhece, clica no link que você recebeu. Tem lá no manual também, naquele que eu te dei de presente, ou digita no Google bibliadeeconomia.com.br que não tem como não me achar. Então, eu espero que eu tenha te ajudado a você planejar a sua viagem e eu espero que eu tenha te dado ensinamentos de economia que você vai poder levar para todas as suas viagens daqui para frente, tá? A gente se vê pouco. Espero que dentro da nossa área de membro de aluno, porque eu vou pra te ter como um novo aluno da Bíblia da Economia.